Maranata, querido jovem adventista, estamos nós aqui novamente e você aí conosco. Que maravilha, que bom que você está aqui no nosso podcast Código-Chave, tá certo? Muito obrigado, você é a razão do nosso existir. Não é isso, galera? É isso aí. Ó, hoje aqui tá Quarteto Fantástico. Mas nós não esquecemos do quinto elemento, tá? Quinto Elemento, que é uma referência a um filme, você sabe, para quem é da minha idade, do Cleiton, tá certo? Minha também. Sua também, né, pastor? Eu não conheço, não. Então, o Quinto Elemento é uma mulher que representa o amor. E a Lorena não está aqui conosco, inclusive está se capacitando em sua área, né? Por isso que não está aqui conosco. Né? É braba, é braba. Mas é titular também, tá certo? Então, muito obrigado e hoje com um assunto muito legal, né? Experimente o perdão. Que maravilha, ó. Você não perde por esperar estar aí conosco. Já dá aquele like legal que ajuda a gente, né? Já também se inscreve no nosso canal se você não é inscrito. Você caiu aí de gaiato, foi recomendado pelo YouTube. Muito obrigado por dar essa moral a gente, tá bom? Isso é muito importante para o engajamento da obra de pregação do Evangelho, ok? Alguém aqui pensa diferente? Estamos chegando nos 500 inscritos. Oh, maravilha! Falta isso aí. menos de 80 inscritos. Então, se Estamos você está chegando inscrito, lá, hein? meu amigo... Isso aí, olha, eu acredito que se chegarmos aos 500 inscritos ainda nessa temporada, o nosso diretor vai dar alguma coisa para alguém, hein? Vai sortear alguma coisa aí. Que maravilha. Vai chegar, vai chegar. Ore conosco. Mas vamos lá, tá bom? Nossas plataformas aí, YouTube, que é o Código-Chave, o nosso canal, você já deve estar assistindo aí. Se você está lá no Spotify, né, Cleiton? Eu costumo ouvir no Spotify, né, Cleiton? É muito bom. Tá no Spotify. Exatamente, Em Código-Chave. áudio e vídeo. Áudio e vídeo, né? Áudio e vídeo. Vá no Instagram, @Código-Chave PDC. Você vai acompanhar a gente também no Instagram, interagir conosco também, né? E na nossa comunidade no WhatsApp, que está aí no link da descrição do nosso vídeo. Então, eu acredito que eu não esqueci de nada, né? Topzera. Tá bom? Tô Aliás... acompanhando aqui para você ver se você esqueceu. Ah, você tá... Não esqueceu. Não esqueci. E nem falei nada errado. Olha que maravilha. Até agora. Vamos lá, então? Compartilha esse vídeo com alguém. Vai falar sobre o perdão, tá certo? Acompanhe conosco. Você vai assistir ali, marca o momento, o minuto. Fala assim para a pessoa, ó, vá no minuto tal, que foi falado lá vai servir para você. Tá? Espero que seja para a honra e glória de Deus tudo que nós falarmos aqui. Mas vamos começar orando? Vamos lá. Tá certo? Cleiton vai orar para nós. Feche seus olhos como você está, eleve seus pensamentos aos mais altos céus e vamos falar com nosso Pai Celeste. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos mais uma vez aqui para estudarmos a Tua Palavra, Senhor. Por favor, Senhor, nos capacite, nos ilumine, abra as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem preparado. Por favor, Senhor, que essa mensagem possa atingir corações que estão sedentos da Tua Palavra e que essas pessoas possam ser transformadas pela Tua Palavra, Senhor. Amém, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. É isso aí, experimente o perdão. Mas vamos lá. Você já viu essa revista e posso fazer essa propaganda? Com certeza. Nem combinamos aqui, tá certo? Estamos nos 10 dias de oração, tá certo? Dentro. E essa revista aqui está fazendo diferença na minha vida. Se você não tem, procure uma igreja adventista, não é isso? Mais próximo de você. Nós estamos dentro dos 10 dias de oração e as 10 horas de oração, tá certo? Que é um dia único, está falando tudo o que a nossa lição dessa temporada vem falando, né? Uma vida plena com princípios bíblicos, vida emocional, vida social, vida financeira, vida amorosa, vida espiritual, tudo isso essa revista dos 10 dias de oração está falando. E tá serve certo? até para um complemento para aquilo que a gente tem estudado na lição, né? De saúde física, Isso. mental e espiritual. Isso aí, por Aí isso isso que nós tá- estamos apresentando aqui. Tá uma benção. Uma benção. Pastor, vamos ao texto então? Vamos, por favor. tem o capítulo 18, né? Que são capítulos, ele está trabalhando aí por algumas histórias, alguns conceitos, né? Ali Jesus fala sobre o maior no reino dos céus, Isso. fala dos tropeços, da parábola da ovelha perdida,
como se deve tratar aquele que erra, né? Tratar alguém culpado. Isso aí. Ali está uma questão intrigante, às vezes até polêmica, né? Quantas vezes se deve perdoar, né? Está aqui no capítulo 18 do Que livro de capítulo Mateus, né? completo esse, hein? Tem a parábola do credor incompassivo, também está aqui. Mas eu separei o capítulo 18 de 3 a 5, para a gente não ler todo o capítulo, mas 3 a 5, que talvez vai bem ao ponto, creio que vai ao ponto daquilo que a gente está estudando, né? Vai estudar essa semana. Nós lemos assim, Mateus 18, 3 a 5, e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim, me recebe. As crianças, elas ensinam muito para a gente, né? A gente aprende muito. E algo que me chama muito a atenção na criança é justamente a questão assim, como ela esquece as pessoas que às vezes machucam, ferem, né, brigam com ela. Eles brigam ali, as crianças brigam entre elas, de repente estão juntos de novo. Parece que não consegue guardar rancor, né? A criança. E isso chama atenção para a gente até, Bruno, porque às vezes a gente, pais, né, por causa de uma criança, brigou com outros pais, vão lá, por causa das crianças, brigam, ficam atrito, ficam sem falar um com o outro, e as crianças não estão Volta nem a ser aí, amigo. né? Então, quando a Bíblia fala isso, eu acho que o foco principal aqui é justamente isso. A sinceridade, a humildade e o perdão. Né? E a lição dessa semana é experimente o perdão. Aí fazer experimentar o quê? Perdão. Mas o que é perdão? Eu começo dizendo para você que perdão não é ignorar o erro. É isso aí, não é ignorar o erro. E é isso que a gente precisa entender. Na Bíblia, nós temos duas palavras aqui no hebraico para perdão. O salar e o nazar. O salar é aquele perdão que remove uma culpa, decreta que assim, perdoado, acabou. É aquele perdão que é oferecido por Deus, né? É libertar alguém de uma dúvida, perdoado de uma vez por todas. Esse salar é o perdão que só Deus pode conceder. Tá? Esse só Deus pode conceder. Então, quando a Bíblia diz assim, Deus perdoa, ele está dizendo assim, que Deus agora removeu a sua culpa, você não tem dívida alguma. Outra palavra é a nazar. É aquele perdão onde que Deus onde joga tudo para longe, leva para longe a sua culpa. É um conceito baseado lá no Antigo Testamento, quando se ia lá e colocava a mão sobre o cordeiro, né? É uma transferência. Então você vê que o perdão, na realidade, tanto um quanto o outro, é uma questão de libertação. Se desvencilhar, né? Exatamente. É um conceito muito amplo, né? E mais do que uma declaração jurídica, né? Ou um ato jurídico, o perdão é um ato de amor, porque ele beneficia quem perdoa e quem recebe o perdão. Quem é perdoado. Então, o perdão é um remédio de Deus. Então, experimente, a gente poderia facilmente dizer assim, experimente o remédio de Deus. Então, eu achei interessante o título, né? É como se você tivesse que experimentar, de degustar, né? Alguma coisa que fosse lhe fazer bem, que vai lhe fazer bem, né? E com certeza, experimentando o perdão, a gente vai utilizá-lo como remédio, pode ser, né? E legal, né, que o Jean, quando ele era menorzinho, Jean, trouxe isso aqui para você comer, tal, experimenta isso aqui. Eu não vou comer isso não. Isso é ruim. Como é que você sabe se você nunca experimentou? Né? Então, essa chamada aqui é muito legal, né? Experimente o perdão. Só o título aí já dá para a gente conversar bastante, mas vamos passar adelante. Então. Lembrando que o Jean é o filho dele, né? Grande abraço, Jeanzinho. Tamo junto, moleque. Jeanzinho tá maior do que nós. É gigante. Jogador, cara é bom. Vamos, Richard, por favor, coloca na tela aí para nós a tirinha da semana. Tá bem fácil. Remete até à história que o pastor comentou do credor incompassivo. Tem uma pessoa diante de Jesus
de joelhos, né, clamando ali, prostrado, não só de joelho, mas prostrado mesmo, arrependido, com a mão ali tapando os olhos de vergonha, falou: Senhor, por favor, me perdoe. Vocês acham que Jesus não teria perdoado uma pessoa nessas condições? É impossível Jesus não perdoar, né? Ele jamais deixa de atender o clamor de um coração aflito, né, e arrependido. E é incrível, o mais incrível, que em alguns casos Jesus concedia perdão sem a pessoa pedir, que ele dava a cura, falava: vai, os seus pecados estão perdoados. Porque Jesus sabia que aquela pessoa estava pesarosa com determinada situação na sua vida. Ela já estava necessitando do perdão. Alguém precisava, e ele precisava experimentar essa cura. Porém, todavia, entretanto, como você está vendo aí na tela, esta mesma pessoa que foi perdoada vai diante de uma outra pessoa, pode ser a esposa, pode ser alguém, né, alguém que se relaciona com ele. Você vai pagar caro por isso. Opa, que cena é essa aí, essa segunda cena do quadrinho aí, hein? Será que ele estava perdoando esta pessoa, esta mulher que estava aí no segundo quadrante, Joe? É ruim, né? E aí, eu acho que representa aqui uma das atitudes mais humanas possíveis, né? A gente vai solicitar o perdão para uma outra pessoa. Então, perdão para a gente, ele é necessário. Por favor, me perdoe. E aí a pessoa vai e te dá o perdão que você precisa. E aí, quando uma pessoa pede o perdão para você, você fala: não, isso eu não posso perdoar. Então, a gente acaba usando balanças, né, medidas iguais, diferentes, para a gente poder utilizar o perdão. E interessante que na parábola ali do credor, esta pessoa que foi perdoado por este rei, né, por esse grande poderoso, a quantia que ele devia era milionária. Milionária, e ele foi perdoado. Mas a pessoa que estava devendo a este, que foi perdoado, era uma quantia irrisória. E ele não conseguiu perdoar. Ou seja, muitas lições nós podemos tirar dessa tirinha. Alguém que experimentou o perdão não consegue dar perdão? Consegue não dar perdão? Melhor dizendo, invertendo. Não era para existir isso. Enfim, a hipocrisia. Não era para isso acontecer, né? Talvez alguém que nunca tenha sido perdoado, não sabe o que é ser perdoado, passou uma vida de rancor, uma vida de intrigas, de briga e tudo mais, é fácil você entender que ele não consiga perdoar alguém. Mas alguém que recebeu um perdão tamanho, ele ainda assim consegue não perdoar, por menor que seja essa ofensa, digamos assim. Incrível, né? Que o ser humano é, e é desse jeito maldito. Mesmo. A Bíblia fala em Miqueias, né, que Deus joga os nossos pecados nas profundezas do mar, né? No Oceano Pacífico, ali na região do Oceano Pacífico, tem as Fossas das Marianas. É a região mais profunda das águas, né? Tem aproximadamente 11 quilômetros. Você pega o Everest ele tem 8.849 metros. Se você pegasse o Everest e colocasse ali como fosse na fossa ali das Marianas... De ponta cabeça, vamos colocar assim? Aí ia sobrar 2 quilômetros de água para cima ainda. Rapaz... Então, você vê, quando Deus fala de perdão, ele fala de uma forma intensa, né? Nós não lemos o texto, mas quando perguntaram para ele, quantas vezes eu devo perdoar? Né? Até 7? Era comum naquela época falar assim, 3 vezes já era o limite. Pedro, que fez essa pergunta, ele queria fazer uma média com Cristo. Não, 3 é o limite, eu vou dobrar e colocar um de gruja. Não, Senhor, perdoa 7 vezes no dia. Aí botou uma margem, né? Ainda sou bom demais. O que eles esperavam? Eu sou um cara bom, né? Eu sou top, né? Eu falei, não, é 70 vezes 7 no dia. Caramba. Aí eu pergunto, será que a gente seria capaz de perdoar alguém? Então, nesses moldes de Cristo, o perdão, na Bíblia, ele sempre é apresentado por Deus de maneira abundante, né? Nas profundezas do mar, pega a região mais profunda. É 3 vezes, Pedro dobra para 7, achou que estava abafando, não é 70 vezes 7, num dia. Então, Deus apresenta o perdão como abundante, porque ele é necessário. Isso aí. Ele é necessário. Isso. Vamos adiante também, no contexto, Joe.
aí eu acho que, não vou dizer que é o ponto-chave dessa lição, porque está só começando, né? Mas é a cura pelo perdão. A gente vê aqui de forma prática, né, como o perdão ele pode ativar aí o modo regeneração do corpo humano. A lição ela trouxe, na parte do contexto, um paciente ali que estava com alguns problemas, né, de fibromialgia, pressão alta. A fibromialgia ela incita ali a dor, fadiga, insônia, são vários pontos em que a pessoa ela sofre através, né, dessa doença. E aí ele estava tomando vários remédios e nada se curava. E aí num comentário, né, ele falou que apesar de estar com essas doenças também, essas dores, todo esse sofrimento, pressão alta, ele também estava com um problema ali porque ele estava com dificuldade em perdoar um parente próximo, né? E aí o médico prescreveu vários remédios e o nosso escritor aqui, ele prescreveu a necessidade do perdão. E aí ele explicou ali vários processos que acontecem, né, no nosso corpo quando a gente libera perdão. E eu acredito que, assim, quando eu li isso daqui, eu falei, será mesmo que dá para fazer isso? Será que é o que acontece? E aí, 4 meses depois, foi percebido que né, todo o trabalho ali de se intensificar, de fazer um processo mesmo, de trabalhar a relação dele com esse ente, ele falou que ele conseguiu perdoar o irmão dele. E nesse mesmo período, toda a dor, todo o sofrimento, todos os problemas que ele estava tendo ali também foram curados. E assim, isso foi incrível. Isso foi incrível, é um verdadeiro milagre de uma forma prática aqui do que o perdão ele pode fazer na vida das pessoas. O remédio em si não fez tanto efeito quanto o perdão. Então, o pastor ele já fez essa introdução, né? O remédio de Deus é o perdão. Incrível, né? Como isso foi forte. Caramba. E a lição ela continua dizendo que apegar-se a sentimentos de amargura induz então a estresse, a pressão alta, doenças cardiovasculares. Essa lição ela traz bem tudo que a gente está vendo na lição da metanoia, de como os pensamentos, as coisas que nós nos alimentamos mentalmente, o que está dentro do nosso ser, da nossa cabeça, pode influenciar, como isso influencia no nosso corpo. É isso aí. Então, se a nossa mente não está bem, o nosso corpo ele vai e seguir o mesmo caminho. E aí, a lição ainda traz um último conselho. Todos foram feridos por alguém. E quando recusamos o perdão, nós ficamos presos ao passado e somos atormentados por ele. É incrível, né? Então, o perdão ele vai trazer essa libertação, talvez, do mal que a pessoa te fez. A gente vai falar mais coisas sobre isso ainda. A lição ela vai explorar alguns pontos. Realmente o nosso ponto humano, né? E aí, né, vai ficar a pergunta para os próximos dias aí, para a semana. Será que então simplesmente a gente tem que esquecer e aquilo dali não importa mais? A lição vai responder daqui a pouquinho. Calma. O que atrapalha no perdão? O que atrapalha no perdão é justamente a ideia errada que se tem do perdão. E realmente a gente vai trabalhar isso na lição. Sim. Porque se a gente entender o processo do perdão, a gente vai ver como que é fácil, o né? processo e a essência. Essência, como que ele é essencial e da onde que ele parte do coração de Deus. Eu queria entrar numa área aqui que não é de nenhuma nossas aqui, tá certo? Talvez a gente não teria tanta propriedade assim para dizer. Mas vamos pegar alguém que sofre de enxaqueca ou insônia. E essa pessoa constantemente vai ao médico, tenta se recuperar, entendeu? Dessa insônia, dessa enxaqueca, de uma dor nas costas. Se essa pessoa está sofrendo de uma doença chamada rancor, se essa pessoa está sofrendo de uma doença, entre aspas, tá, chamada raiva, e se essa pessoa, mágoa, está sofrendo de uma doença chamada mágoa, eu acho que a gente poderia começar a pensar nisso daí. Entendeu? Nós não temos à mesa alguém que faz isso, mas eu acredito que cada um de nós já leu um pouco sobre isso e a lição também já começou abordando que o nosso corpo sente aquilo que a nossa mente se alimenta, trabalha, como o Diogo aqui bem falou, entendeu? Mas não olha... seria o caso de a gente fazer uma autoanálise
da profundidade ali do nosso problema, entendeu? Da pessoa que está passando por isso, seja ela qual dor ou enfermidade que ela está passando, que não está faltando talvez perdão ou mais amor na sua vida para você ser verdadeiramente curado? Mas o último trecho da parte do contexto diz assim: o cristão que sofreu alguma forma de injustiça deve, por meio da ajuda de Cristo, aprender a perdoar. Isso está muito ligado no que você falou, entendeu? O perdão, e o pastor disse que o perdão ele colabora muito com o perdoado, mas também com o perdoador. E a gente já ouviu em algumas palestras, em alguns sermões, que o maior beneficiado do perdão é quem está perdoando. E assim, né? eu não conseguia entender isso, sabe, pastor? Mas com essa lição que nós estamos estudando, eu aprendi isso. Por quê? Cara, tá na mente. Tá na mente. Você imagina uma pessoa que te magoou e aquilo fica martelando na sua cabeça, fica ali na sua cabeça, fulano me martelou, fulano me As me palavras magoou. e tal, Aí né? você fica tentando imaginar como é que você vai tratar aquela pessoa quando você se aproximar daquela pessoa. Quando você tiver um diálogo com aquela pessoa. Isso vai tomando a sua mente. Isso vai te trazendo estresse, te dando, trazendo alguma coisa negativa. Alguns gatilhos, né? Vamos Exatamente. colocar assim, né? E monstros são criados por causa de um sentimento. A Bíblia diz que o espírito batido ele seca os ossos, né? E a gente já viu aqui lições passadas, né, com alguns profissionais da área aqui, que tem uma influência muito grande, né, a questão emocional com a questão física. Então, quando a gente não está bem, não está com a gente mesmo ou com alguém, isso afeta diretamente o nosso sistema imunológico. A gente se torna vulnerável a várias doenças, tá principalmente as doenças psicossomáticas, né? As emocionais. Outra coisa interessante que hoje também os estudos científicos comprovam que sobre os ossos e as articulações elas estão ligadas. E o estresse, quando ele se torna crônico, às vezes em algum caso de osteoporose, artrites, né? Já se comprovou que a tristeza, né, a tristeza profunda, a grande tristeza também, do nosso coração, ela de maneira prolongada, ela também pode elevar o risco de problemas cardiovasculares. Nossa. Então a gente está vendo que o emocional ele se associa muito. A Bíblia deixa bem claro, faz declarações como essa de Provérbios aí. Mas, por outro lado, nós temos a alegria, nós temos o perdão, a gratidão, que trazem efeitos positivos à nossa saúde. Então, isso aí. por isso, mais uma vez, a gente frisa, né? Experimente o remédio de Deus. Que é o perdão. E aí, né, só fechando, a raiva, a mágoa, né, todos esses sentimentos ruins de amargura, é um veneno que você toma, você engole, esperando que a outra pessoa morra, né? Exatamente. Acho que essa é a frase, falando de remédio, né? Essa é a frase da lição aqui, do contexto, da parte do contexto. Pesado. A gente tá cheio de sentimentos ruins, né? Tá fuzilando a outra pessoa, mas é só a gente que tá ficando ruim pela situação. Então, o perdão Talvez seria a cura pior pra ainda isso. se você soubesse que a outra pessoa está em paz, né? Aí que você fica doido. Aí mesmo. você fica Aí não tem doido. como. Então, a gente precisa do perdão para poder se curar disso. Vamos lá, então. Compreenda, meu amigo Cleidson, perdão generoso e transbordante. Pois é. Quando eu estava dando uma passada nessa parte aqui, do Compreenda, e o pastor até fez uma introdução aí legal, né, logo no começo, falando ali da questão de Pedro, né, ele falou assim, agora eu vou abafar, né, eu vou sair grandão aqui, né, já que os rabinos falam que essa é 3 vezes, então eu vou falar, né? Vamos colocar o 7, que é o número completo, né? Completo, Perfeição. né? E os rabinos se baseavam lá na passagem de Amós, né, para justificar essa crença. Amós 1, 3 a 13. Que foram perdoados ali 3 vezes e na 4ª vez Deus deu um castigo, né? Então, aí Pedro falou, vou sair de mãozão agora. Né? Quando, na verdade, Jesus falou assim, não, o perdão ele é infinito.
o perdão generoso e transbordante, que é o título da parte de segunda-feira, Isso aí. né? Aí, eu gosto muito de marcar aqui essas partes grifadas, Uhum. né? Diz assim: Jesus estava lembrando aos seus seguidores a nunca pararem de perdoar os outros por suas ações erradas e destacando que o perdão é incondicional. Incondicional. Então nós precisamos ter isso em mente, né? Que o perdão é incondicional. E a gente volta lá na tirinha e vê lá: não, tudo bem, eu te perdoo. Mas e você não perdoar aquele que está te devendo ou aquele que te fez alguma Por coisa? qualquer motivo que seja, né? Exatamente. Então, e a gente vê que como nós somos, e nós como pecadores, né, pastor? Nós carecemos do perdão divino a todo momento. E há um ditado popular que se aplica muito bem a a nossa fala aqui, esse nosso texto aqui, diz que errar é humano, mas o perdão é divino, o perdão vem de Deus, né? E eu acho que Amém, glória a Deus, né? E o ditado popular, né, ele está certíssimo. Então, se a gente recebe o perdão divino, se esse perdão divino é incondicional, por que nós também não damos esse perdão? E quando a gente olha para a parte de domingo lá, que a gente acabou de passar do contexto, o perdão ele é curador. E se Deus perdoa a nossa enorme dívida de pecados contra Ele, deveremos estar mais dispostos a perdoar aqueles que pecam contra nós. E aí a pergunta que não quer calar para mim, para vocês que estão aí nos assistindo ou nos ouvindo, né? Você está disposto, está disposta a perdoar aquele que fez algo contra você? Mas é difícil, tá? Esse é o grande desafio. A gente está falando do perdão, ele é necessário, né? É essencial, É remédio. sabe? Não tem como não lembrar de uma mas não história é assim, né? que o Joe sempre conta, né? Reproduz novamente a história que o Rodrigo Silva conta do psicopata. O bicho vai contar a história que eu ia contar. Não, pode contar. Agora ou depois? Pode falar. Não, fala você aí. Todo mundo conhece, né, essa história. O Rodrigo Silva reproduziu, mas é um fato jornalístico, né? Em que um camarada extremamente psicopata ali, qualquer termo que você queira usar aí para um camarada frio, calculista, né, Joe? Assim, com aquele olhar assim indiferente. Ele estava no tribunal, as pessoas estavam ali falando tudo que era de ruim para com ele. Você merece morrer, você merece o pior, você merece a sentença de morte. E ele indiferente com relação a essas palavras, né? Até que chegou um senhor, barbudão, até parece meio brutão, né? Meio bruto. Parecia até que ele ia falar muito pior ainda com relação ao que esse homem merecia, pelo massacre que ele tinha feito com aquela comunidade. E aqui esse senhor falou as palavras mais amáveis possíveis para esse psicopata, né? E é onde quebrou as pernas dele. É isso daí. E Foi o ele- único momento que ele demonstrou reação. Ele se identificou ele como o pai de uma das meninas assassinadas. Isso aí. E aí foi o único momento A onde... palavra certa que ele Eu usou sei. foi eu Eu te te perdoo. perdoo. Aí aquele homem caiu em choro. É o assassino de Green River. Isso aí, muito bem. 49 assassinatos, 70 fora, mas na realidade ele confessou 70, né? Tá vendo? Então, ou seja, o único momento em que esse homem teve o seu coração movido por qualquer sentimento que fosse, porque até então ele não estava esboçando nenhum sentimento, nem de raiva, nem de revolta, nem de tristeza, nem de alegria, nem nada. Mas quando ele foi perdoado, o coração dele foi movido. Talvez foi um inesperado, né? Não dá para explicar o perdão. Porque ele esperava Ele do deve- dia tudo que ele fez. Tava as esperava a famílias, condenação. tava todo mundo, era normal. Ele falou: "Eu vou para lá para ouvir". Mas alguém se levantar e falar assim: "Eu te perdoo". Esse Contrariou todo o prognóstico. esse senhor cumpriu esse perdão generoso e transbordante. Talvez esse senhor tenha cometido alguma coisa que nós não sabemos, eu estou usando aqui o talvez, estou conjecturando, para que ele pensasse assim, não, poxa, Deus me perdoou de uma grande coisa que eu cometi.
minha esposa me perdoou de uma grande coisa que eu cometi, meus filhos me perdoaram de alguma grande coisa que eu cometi de ruim. Se teve perdão para mim, este homem que cometeu uma grande coisa de ruim também merece perdão. Mas percebe que esse homem que perdoou esse assassino, essa pessoa terrível, ele se preparou para perdoar. É. Então nós precisamos nos preparar para nos perdoar. Tem que ter preparo, né? Tem que ter preparo. Ele olhou para o cara e disse assim: o senhor matou a minha filha, mas eu te perdoo. Mas aí a pergunta, pastor, que eu preciso falar perguntar para o pastor, na mira da verdade. Na mira da verdade. O pastor está sempre na Pastor mira. gosta. Como que Eu nós não vou te perdoar. Como que nós devemos nos preparar para perdoar aqueles que nos ofenderam? Porque é o consenso nosso aqui que não é fácil. Não é fácil. Não. Com oração. Procurando viver na presença de Deus. Reconhecer as nossas falhas. Buscar o perdão de Deus. Quando a gente sente que é perdoado, é natural que a gente vai fazer isso. Mas não tem como nós perdoarmos, né, se nós não tivermos o Espírito de Deus no nosso coração. O perdão, como a gente está falando, é necessário, é útil, é essencial, mas ele é contrário à natureza humana, à nossa natureza pecaminosa. Por isso que ele é um remédio. Então a gente precisa entender isso. Se a gente não compreender, ele não surge do dia para a noite. E a gente, assim, por que é contrário? Porque a gente vive numa sociedade, bateu, levou. Não, eu não levo desaforo para casa. Ninguém quer. A gente quer pagar sempre na mesma moeda. E o perdão, ele foge do racional, ele foge do lógico, foge do natural, de uma cabeça pecaminosa. Eu lembro de um pastor Bulhon, ele contava uma história interessante a respeito do perdão. E ele falando a respeito de Pedro, né? De perdoar. O camarada trabalhou a vida toda, chegou um dia para almoçar em casa, ele saiu cedo, todo mundo sabia que era a aposentadoria dele, aquele último dia de trabalho, depois ele chegou em casa. Só que ele fez a surpresa para a família. Depois de muitos anos, juntou o dinheirinho dele e comprou aquele carro que ele queria. Depois de 30, 40 anos de trabalho, ele botou lá. Chegou no almoço, conversando com a família, olha, tinha uma surpresa. Sabe aquele carro que eu sonhei a vida toda, aposentei hoje, peguei minha aposentadoria, comprei o carro. Quando ele falou assim, comprei o carro, ele ouviu um barulho. Pá! Aí ele sai lá fora, quando ele olha o filho do vizinho, que não tem habilitação, menor de idade, com o Fusca. Eu amo o Fusca, só que o Fusca dele não era nem cuidado, aquele Fusca 62, todo enferrujado, para-choque lataria caindo, pesada, lataria né? pesada, bateu um carro. Aí o vizinho correu, olha, me perdoa, meu filho não está habilitado, mas foi um erro nosso. Aí aquele camarada, olhando para o sonho dele ali amassado, ele fala, tá bom, tá perdoado. Aí ele volta de novo, filho, tudo bem, mas eu continuo feliz. E ele, pá! De novo. Aí ele volta lá, que ele já tinha amassado uma lateral, amassou a outra. O mesmo menino, de novo. Aí o pastor Mulher conta que por algumas dezenas de vezes aconteceu durante o dia. Rapaz. Aí ele pergunta, será que a gente é capaz? Falar é fácil até para nós que estamos aqui ministrando. Mas viver o perdão não é fácil. É um desafio à nossa natureza pecaminosa. Só pelo poder de Deus. Porque o perdão é um remédio de Deus, não é do ser humano. E o que mais me intriga é que muitas vezes os nossos maiores rancores, os nossos maiores dores, as nossas maiores intrigas são com pessoas próximas. Raramente você sente uma raiva tão grande, um rancor tão grande com alguém que você nunca viu e vem e comete alguma coisa com você, alguém que você nunca viu, bate no seu carro. Talvez você não sentiria por algum parente que fala mal de você. Você está entendendo? Então, porque é isso complicado. envolve considerado uma traição. E a palavra traição... Quebra de confiança, né? Mas a palavra traição, ela só pode ser utilizada com pessoas que são da sua confiança, são pessoas que você ama, são pessoas que você tem carinho, que você tem respeito, que você trata bem. Quando é um inimigo, não é traição.
Então, a traição está envolvida em pessoas que estão dentro do seu ciclo de relacionamento e que você tem um autoconceito sobre essas pessoas. Então, fica muito difícil. Complicado. É muito difícil. Então, mas é um desafio que nós temos e só pelo poder de Deus. Você vê Cristo lá na cruz, quando ele olha assim, Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Chegar a esse nível. É o supremo, né? Mas continua, pastor, comente para nós aí, na parte de terça-feira, o significado do perdão. Então, o perdão, como nós estamos vendo aqui, ele não é apenas um ato de bondade. Perdão, ele é uma escolha e uma escolha poderosa, porque ele beneficia quem perdoa, mas beneficia também quem é perdoado. Né? Então, os dois saem, porque é uma escolha, você tem que escolher. E ele é um processo. Vale lembrar isso, que perdão é um processo. Assim, tem gente que é assim, quer dizer que não adianta você achar assim, perdoei, acabou. Né? O perdão na Bíblia, o perdão está associado a Deus, diretamente a Deus. Então, o perdão, ele é um reflexo do caráter de Deus na vida de um seguidor dele. Isso é perdão. É refletir o caráter de Deus, que é o nosso maior desafio. Então, Deus nos perdoa, aí ele nos chama, né, a perdoar. Aí, uma vez que a gente é perdoado, a gente é liberto. Agora, uma coisa que a gente precisa entender, que é um conceito e às vezes é errado. Perdão não é esquecer. Perdão não é esquecer, sabe? É interessante que, dentro do contexto de metanoia aqui, né, da psicologia, o perdão é visto dentro da psicologia como um processo essencial para a cura. Para cura, agora a gente está falando de algo científico, para cura mental e emocional. As pessoas que guardam rancor, as pessoas que guardam raiva, as pessoas que guardam mágoa, elas têm mais risco de estresse, mais risco de ansiedade, mais risco de ter problemas físicos, pressão alta e insônia, por falta de perdão. Aí, se você olhar assim, quais são os benefícios do perdão? Aí, olha só. Quem não quer um remédio desse? Ele reduz o estresse, ele reduz a ansiedade. O perdão melhora os relacionamentos. Não é? Melhora os relacionamentos. E eu acho algo interessante que o perdão pode oferecer para a gente. Ele evita que a dor do passado controle nosso presente. Quando você não perdoa, e é aí que você sabe se realmente você está nesse processo, quando você não perdoa, em algum momento, a coisa que aconteceu lá no passado, quando você se remete ao presente, você lembra dela, parece que você vivencia ela naquele momento. E tudo aquilo que você sentiu naquele momento em que a pessoa te fez uma injustiça, em que ela traiu você de alguma forma, de alguma maneira, aquele sentimento, ele parece que aflora da mesma forma como se você estivesse vivenciando mais uma vez aquilo que te machucou, que te feriu, que trouxe mágoa para você lá no passado. Então, quando a gente perdoa, é um processo. Tá? Aí você tira essa dor e agora essa dor ela não passa a controlar o seu presente. Então, entenda, o perdão também ele não é aceitar o abuso ou a injustiça que alguém fez com você. Não é isso, de forma nenhuma. Né? Perdão também, Bruno, não é dizer que o outro está certo. E outra coisa muito importante, o perdão não quer dizer que uma vez que você perdoa, que as coisas precisam ser como era antes. Nem Deus exige isso da gente. Ainda mais com esse coração pecaminoso. Você vai perdoar no processo. Então, quando você perdoa, é o início do processo. Ele vai levar um tempinho. Mas, amigo, você não vai esquecer. É igual uma ferida. Não vai ficar ali. Ela vai cicatrizar. Não vai doer, né? né? Não dói mais. Você vai lembrar daquilo, isso aconteceu, sabe? Mas você não vai sentir mais aquela dor, como se aquilo estivesse remoendo de novo, né? Então, assim, é um presente que Deus deu para nós mesmos. E a gente, às vezes, tem dificuldade com isso. Pastor, eu queria
fazer umas perguntas agora. Tô cheio de perguntas hoje, pastor. Se vira para responder, tá? Talvez sejam perguntas dos nossos amigos internautas, né? Sim. Bom, primeiro é o seguinte, quando a gente coloca aqui, quando você perdoa, você acaba abrindo mão do seu direito de vingança. Né? É o que o nosso guia tá dizendo isso aqui. Primeiro, do ponto de vista bíblico, nós não temos direito de vingança. A Bíblia ela é taxativa. A vingança pertence Ao Senhor. ao Senhor. Não, é isso aí. É isso aí. É isso que está dizendo aqui. Ó. Em cada etapa do processo de perdão, significa que a pessoa ferida renuncia aos seus direitos de vingança pessoal contra o transgressor. O direito à vingança deve sempre ser entregue a Deus e às suas agências designadas. Certo? Sim. Então, assim, isso não significa se o Bruno me fez algo de mal, de errado, né? Eu te perdoo, Bruno. Mas eu te perdoo, mas vai ter a forra. Não, existe Você a vai ver. forra e existe as consequências. Exato. Por exemplo, perdoei você, ou você me perdoou. Então, olha, não desejo nada de mal para você. Se eu puder ser útil em algum momento, estou à disposição. Só que o nosso relacionamento não vai ser mais o mesmo. Eu não tenho condições de trazer você na minha casa para sentar na minha mesa e comer aquele como é? Aquele hambúrguerzinho. O cachorro quente O de tabuleiro. Então, aí o que aqui que é top, o nosso tá? guia deixa até Quer claro, castigo né? maior que esse? O nosso guia deixa bem claro que a vingança deve ser sempre entregue a Deus e às agências designadas, ou seja, o governo civil. Sim. Se alguém matou o seu filho, você pode até perdoá-lo, mas ele vai ser preso. É o caso que vocês acabaram de citar aí do psicopata. Né? Ele foi perdoado pelo pai daquela criança, daquela jovem. Mas as consequências, mas as consequências da prisão ou da pena de morte, ele teria que passar por aquilo. Né? Mas uma outra pergunta que eu ia fazer, pastor, é o seguinte. O senhor mencionou aí que o perdão não significa você perdoa se você esquecer. Sim. Certo? Mas Deus fala que os nossos pecados são perdoados e jogados nas profundezas do mar. São esquecidos. Então, isso significa então que o perdão divino é diferente do perdão humano. O perdão divino ele é diferente do perdão humano, tanto é que existe a palavra que nós vemos, né? Salash e Nazar, justamente por isso, porque o nosso coração é um coração pecaminoso. Aí nós vamos para a nossa essência. Deus, o que a Bíblia diz? Deus é amor. Então, a natureza do coração de Deus, ela leva ao amor e ao perdão. A natureza do nosso coração é diferente. Então, os processos são diferentes, a maneira como ele age é diferente. Por quê? Porque nós ainda vivemos no mundo de pecado. Então, seria o ideal. Então, Deus, por isso que é diferente. Quando Deus pega os nossos pecados e perdoa, ele joga nas profundezas do mar. Tá? E Ellen White, no livro Caminho a Cristo, ela diz que quando nós nos arrependemos, né, o arrependimento genuíno, eu não vou ler o texto como ele é, mas o conceito do texto. Quando nós arrependemos, quando nós pedimos perdão a Deus, se você for depois ali falar com Deus e você pedir novamente perdão, é como se dissesse assim, perdoar de quê? E ela nesse mesmo texto, nesse trecho, ela dizendo assim, uma vez que você pede perdão a Deus, ele considera você como nunca tivesse pecado. Caramba. Amém. Então, assim, é diferente do conceito humano. Por isso, por quê? Porque a nossa essência, a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Mas Jesus não veio como homem? Jesus veio como homem, mas não com uma natureza, ele não tinha a essência do Adão. Ele veio como Adão ele veio fisicamente como Adão depois do pecado. Né? Mas a sua natureza era a natureza de Adão antes do pecado, sem tendência. Então, por isso que o perdão do homem é diferente, o perdão do homem é diferente do perdão de Deus. Isso aí. Por isso que quando a gente perdoa, mas não esquece. A gente não tem condições nesse momento de fazer isso. Meu amigo, eu vou pedir para você segurar algumas dúvidas, que o nosso tempo tá. Se você tem alguma dúvida também aí que está assistindo a gente, manda aí a pergunta aí embaixo, abaixo desse vídeo, ou manda lá no Instagram, na comunidade e tal,
que o nosso pastor vai responder aqui, tá? Vamos à parte do compare, e a palavra não poderia ser outra da rede semântica, você também pode aí marcar a gente lá no seu Instagram, que a gente vai repostar você. Perdão, e para mim remete a cura e restauração, porque todos aqueles que foram perdoados por Jesus foram restaurados a uma nova vida, a uma nova oportunidade, a uma nova chance. Talvez eles tenham pecado novamente, mas como eles receberam esse primeiro perdão ali, que eles sentiram na pele mesmo o que é ser perdoado por Jesus, eu imagino que eles nunca mais deixaram de pedir perdão a Deus. Não que todos tenham sido salvos, né? Mas eu acho que essa experiência de restauração é muito forte através do perdão. Eu né? coloquei algumas palavras aqui, né? Recomeço, redimir, graça, mas eu vou inovar numa palavra aqui para o perdão. Superação. Superação. Muito Acho que legal. seria superação. Cleite e Joe, querem comentar? Eu vou falar duas, né? O pastor falou duas, eu vou falar duas. Eu botei liberdade, né? Foi o que a lição Perdão remeteu, liberta, né? Libertar. E cicatrizar, né? A gente, às vezes, vê um machucado aqui, ele doeu muito. A gente, às vezes, até lembra do que, né, o que passou ali, mas a gente não sente dor quando olha para ele. Então, passou, tá? A cicatriz ali, a gente sabe o que aconteceu, a gente lembra, mas já não dói passou. mais. Não dói mais. Isso daí. Isso aí. Então, eu coloquei aqui, além de outras palavras, mas eu coloquei alívio. Legal. Mais alívio. Nossa. Sim. Sai aquele peso, né? Já aconteceu comigo, eu tive algumas desavenças com o irmão da igreja, e enquanto eu não segui aquele aconselhamento de Mateus lá, Mateus 18, né? Mateus 18, procurar o seu irmão, tal, conversar com ele, Uhum. chamar algumas testemunhas. O Joe é Eu testemunha sou disso. testemunha. Depois que aconteceu isso, nós nos abraçamos, nós choramos, né? E assim, cara, Que alívio. tira um peso grande das costas. Então, para mim, bom. perdão também é alívio. Muito bom, é isso aí. Vamos passar adiante, que o tempo é escasso, né? As partes do compartilhe de cada semana é muito interessante, que vem com algumas dicas, né, Joe? Acaba resumindo o que a gente precisa colocar em prática, né? prática. Então, o pastor já lembrou dessa daqui. Ore é o primeiro ponto para a gente... O Compartilhe está falando de aprendendo a perdoar. Primeiro ponto, meu amigo, é Deus que tem que transformar o seu coração, porque é difícil. O nosso coração, tá bom? Então, ore. O primeiro passo para perdoar ou aceitar o pedido de perdão é estar em oração. O segundo, lembre-se, a gente acabou de falar, a gente não está falando que simplesmente vai deixar de existir aquele ato que a pessoa fez ali. Você pode se lembrar, mas aí você precisa também entregar e levar essa emoção a Deus e entregar a Ele todo o rancor. Terceiro, tenha empatia. Aí vai voltar, né, no nosso capítulo 18, no nosso verso da semana aí, e aí está lá mais ou menos no versículo 23, né? Empatia. Às vezes a gente recebe o perdão, e a gente recebe o perdão porque nós somos pecadores, somos errantes, mas a gente não consegue fazer a mesma coisa com outra pessoa que talvez seja igual a nós. Você sabe que eu comecei a mudar o meu olhar para algumas situações, tendo empatia, muitas vezes se perguntando por que a pessoa agiu dessa forma. Como que ele foi educado, teve a sua educação em casa, né? Em qual situação ele se encontra no momento, se ele está desempregado, se ele está endividado, se ele está com algum problema de relacionamento. Aí eu me pergunto, por que fulano de tal agiu dessa forma? Aí você tem empatia, porque muitas vezes aquele camarada não é assim, ele está assim. E aí fala alto, fala grosso, quer brigar e tudo mais, aí você vai entender como que uma pessoa que não é brigona briga, né? Muitas vezes por causa disso aí, né? A gente não tem empatia e não entende E isso. aí eu vou voltar, talvez a pessoa ela não esteja assim, talvez ela seja assim, mas a gente também não sabe quais foram os motivos. A Milena ela falou aqui na nossa última escola sabatina sobre a questão da terapia. E aí ela até falou, né, na terapia ele não indica o que você precisa mudar. Na verdade, né, o psicólogo ali, o terapeuta, o psicólogo,
ele vai procurar a raiz dos seus problemas. Aí ela até falou, primeira pergunta é de relação com os pais. E aí vou linkar com outra história. Tava lendo alguma coisa acho que era de futebol, no Instagram e tal, e aí falaram de jogador e um cara falou mal do jogador. Aí o cara falou assim, esse cara aí do comentário aí de cima é igual meu pai, não sabe elogiar ninguém. O cara escreveu isso. Aí assim... Rapaz, ele usou um vídeo aleatório. Rapaz, 3 anos de terapia. Com um comentário. Então assim, beleza. Eu primeiro pensei no lugar dele, né? Assim, talvez a dificuldade ali de uma relação com o pai, a gente pode conseguir ver ou talvez perceber alguns pais que foram muito, né, com uma relação com filhos ali conflitantes. Só que aí eu também para pensar, né, como foi a criação do pai. A gente não sabe, cara, o que aconteceu na infância com o pai dele, né, e isso daí vem perpetuando de geração em geração. Nossa. Então, essa questão. Está falando aqui na lição, o erro foi cometido por causa de alguma coisa com que a outra pessoa estava lidando, um reflexo de sua própria fragilidade. Então a pessoa ela também, talvez ela precisa de ajuda e ela joga em você esse reflexo da necessidade dela. É um grito de socorro, né? Um grito de socorro. Muito bem, um grito de socorro. Avalie. Fala, pastor. Não, é o processo. Você está colocando aí aquilo que a gente falou, né? É um processo. Né? Sim, é tudo um processo. Então, avalie. A gente tem visto essa questão aqui, já algumas lições em variados temas. A gente falou da ira, a gente falou, né, de outras coisas, e sempre nessa listagem aqui está aqui, ó, avalie, ou se avalie. Porque muitas vezes você também pode ser o problema. Então, o quarto passo é avaliar suas próprias falhas e deficiências. A gente também precisa ter um olhar para dentro da gente, para a gente saber o que está acontecendo, né, ali em volta. Comprometa-se. O quinto passo é comprometer-se a perdoar. Porque às vezes talvez a gente pode falar e a gente não leva isso à frente. Por quê? O pastor comentou aqui, não é fácil. Não é uma questão simples, é um processo. E dentro desse processo de perdoar uma pessoa, a gente também tem que se comprometer. E aí a lição fala aqui, ó, imagine a liberdade que recebemos quando perdoamos alguém e deixamos as consequências com Deus. A gente parece que sai daquela bolha do problema e a gente fica fora disso e aí consegue observar de longe toda essa situação. Foi com você, mas nem parece que foi com você. Então é muito interessante a questão do perdão. E aí, por último, o passo final é persistir. Persista. O passo final é permanecer firme no Senhor e no perdão que você concedeu. Quando a lembrança da ofensa retornar, leve a dor emocional de volta a Jesus e peça para Ele carregá-la. Então foi tudo que a gente falou do nosso hipertexto e da rede semântica. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É para ele que a gente tem que levar o nosso fardo. Vou complementar o Diogo aqui, o Diogo gosta. Não gostei, pastor. Toma. Não gostei. Complemente. Me perdoa. Eu te perdoo. Obrigado, pastor. Obrigado pela vingança. Complemento do pastor é uma honra. Que isso, cara. Como é um processo, acho que um dos primeiros passos é reconhecer a dor. Se a gente não reconhece a dor, o sofrimento ele é prolongado, sabe? A gente reconhecendo, a gente decide perdoar. E nessa questão de nós decidirmos perdoar e reconhecer a dor, a gente tem um exemplo bíblico lá em Gênesis, no capítulo 50, de verso 20, que fala a respeito de José, que resolveu perdoar os seus irmãos e seguiu em frente. Né? Como a vida dele mudou. Ele poderia ficar remoendo aquilo o tempo todo, revolta. Porque se a gente ficar remoendo, traz revolta. Ele poderia se revoltar contra o pai, contra os irmãos, contra Deus, que é pior, que é o que mais acontece. Então, assim, orem, entregue a Deus, como nós falamos aí, né? A gente vai libera esse sentimento. Procura alguém de sua confiança. Além de orar, você procura alguém de confiança e fala. Isso é muito bom. Você vai abrindo o seu coração. Ajuda. Então, são coisas práticas que vão nos ajudando, né? Aí, e vai aquele que é o maior desafio. Se possível, reconcilie-se. Não quer dizer que você vai voltar às mesmas, né, com o mesmo relacionamento. Pelo menos no primeiro momento, não. Mas depois as coisas passam. Deus tem poder para fazer essa restauração. E o maior desafio de todos, viva o perdão diariamente na sua vida. Perdão diário. Diário. Uma dose diária de perdão. Como remédio, né?
Todos isso aí. os dias uma dosezinha. Vamos entrar no consenso final. Então, eu queria conversar mais, tá? Queria falar mais sobre lição isso, que é muito legal, tá certo? Mas vamos lá. Em diante, Cleiton. Vamos entrar no consenso. O amor imerecido de Deus. Acho que a gente já falou bastante dessa questão do amor imerecido de Deus, né? Mas eu queria destacar aqui um trecho que Ellen White escreveu no maior discurso de Cristo, que é assim: aquele que não perdoa obstrui o próprio conduto pelo qual unicamente pode receber a misericórdia de Deus. Eu até pesquisei aqui para entender, que era isso mesmo que eu estava entendendo, né? Quem não perdoa os outros, fecha as suas portas para receber as misericórdias de Deus. Está na oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas Exatamente. dívidas, assim como nós perdoamos os nossos Então, devedores. quem não perdoa, como se estivesse dizendo assim: tudo bem, Senhor, eu não perdoo e não quero o seu perdão. E é pesado isso, né? Eu tava tentando lembrar dessa frase, cara. É impactante. Eu acho que já teve em outra situação. É isso. É o resumo do perdão. E quando a gente olha o seguinte, a Bíblia deixa claro, né, que nós devemos amar a Deus e aos nossos semelhantes como a nós mesmos. E amar aos nossos semelhantes também significa perdoar. Certo? Certo. Como a nós mesmos. Mas se eu não amo, se eu não perdoo, eu não amo, como é que eu estou amando a mim? Como é que eu amo a Deus? Isso aí. Quando você estiver fazendo a esses meus pequeninos... Não, ainda tem um aquele outro verso também, né? Como que você pode dizer que ama a Deus que você não vê e você não ama o seu amigo, aquele que você está vendo? Tá vendo. Né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vamos parafrasear aqui: aquele que não perdoa não conhece a Deus, porque Deus é perdão. É perdão. Né? E digo mais, assim como esperamos que sejamos perdoados as nossas ofensas contra Deus, cabe-nos a nós perdoarmos todos aqueles que nos têm causado mal. Está no mesmo livro. Todos que têm causado mal. É aquela orientação, né, que a Bíblia diz: orai até mesmo por aqueles que vos perseguem. Esse é o grande desafio. Perdão, ele não é um evento único na nossa vida. Perdão, ele é um estilo de vida. Quando Jesus disse lá, perdoa 70 vezes 7, que ele está falando assim, isso é um estilo de vida. Dificilmente você vai perdoar uma mesma pessoa, ali não é um perdão que você tem no geral, é para uma pessoa, 70 vezes 7. Dificilmente alguém vai te exigir um perdão 70 vezes no dia. Mas Jesus está ensinando aqui que perdão não é um evento único, como Pedro queria colocar. Perdão é um estilo de vida. E a gente precisa... É uma escolha. Então, assim, fica uma dica aqui. Para você que está nos ouvindo aí, anote aí o nome de alguém que você precisa perdoar e toma uma atitude. Legal. Toma atitude. A pergunta é: quem você precisa perdoar hoje? Talvez a gente está falando por um filho, por uma esposa que precisa perdoar o marido. Quantas o esposo, histórias né? assim impactantes, A né? gente está falando aqui, mas talvez do outro lado aí, nos ouvindo, nos assistindo, existem muitas histórias, né? Que você, poxa, mas você pode dizer aí do outro lado: não, pastor, você não viveu isso e tal, mas eu sei que tem um Deus que vai... O remédio é para isso. Isso aí. Né? O remédio é para isso. E dependendo do caso, o remédio às vezes precisa ser mais forte, né? Precisa ser com a dose mais generosa. É um remédio. Tem remédio que é uma gripezinha. Talvez você não está com uma gripe, talvez você está com uma doença mais grave, comparando a um perdão, né? Não está comparado a uma gripe, mas uma doença maior. Então, o perdão ele precisa ser mais generoso. E você vai experimentar a cura e a restauração. É isso aí, meus amigos. Chegamos a esse consenso, chegamos ao final, infelizmente, dessa lição, né? Dessa nova semana. Eu espero que você aí que está nos assistindo tenha chegado até o final do vídeo. Claro, se você está ouvindo isso agora, você chegou até o final. Por mais que você tenha passado, colocado na velocidade mais rápida ali, mas que bom que você está aí aproveitando alguma coisa, tá? Curta, comenta e compartilhe o nosso vídeo com alguém que você vai levar uma mensagem de esperança para essa pessoa, tá certo? Talvez a gente deixou de falar alguma coisa aqui, ato falho
ou não foi para o momento. Muitas coisas a gente gostaria de explorar mais, mas eu tenho certeza que o que nós estamos falando aqui vai servir para alguém, né? Vai servir para nós, vai servir para você que está nos ouvindo. E você conhece alguém que precisa ouvir sobre o perdão e o amor divino, e o perdão e o amor de um para com os outros, ok? Não se esqueça da revista, das 10 dias Obrigado. de oração. Talvez você não viu no início, né? Uma vida plena. Todas as áreas da sua vida direcionada por Deus. E quem faz parte da comunidade, eu postei lá no nosso grupo da comunidade lá. Você em postou, PDF. né? Ó, tem Top. saúde, tem dois aqui que eu achei muito interessante, ó, saúde familiar, já era para a gente ter acabado o vídeo. Saúde social, muito legal. Tem também. tudo a ver com o tema desse nosso... Exatamente, o nossa convívio temporada. e tudo mais, né? Parece que está estudando a lição 2 vezes. É, muito exatamente. bom, mas é muito bom. Só mais uma dica aqui. Perdão não muda o passado, mas transforma o futuro. Ô, Amém. glória. Pastor, Bênção pura. Cleiton orou no início ou ora no Então final? vamos orar. Querido Deus, obrigado. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de um tema tão abençoado e até oportuno para a nossa vida. Quem de nós aqui não precisamos de perdão? Tanto de oferecer, talvez de receber, que vai influenciar muito a nossa vida diária. Nós queremos refletir o caráter de Cristo na nossa vida. E para que isso possa acontecer, precisamos também passar pelo processo do perdão. É verdade. Ser com cada ouvinte, cada um que está nos assistindo também nesse momento, alcance essas vidas, esses corações que talvez precisa neste momento desse remédio divino em suas vidas. Amém. Nos colocamos em tuas mãos. Queremos diariamente experimentar o seu perdão. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, meus amigos. Obrigado, galera. Até a Semana próxima. que vem. Isso aí. Valeu, tamo junto. Até o próximo. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, tchau.